perante o Senhor, e é um momento muito importante de nós orarmos juntos, abençoando as famílias, nos comprometendo a interceder por essas vidas, desde pequenininho já, na casa de Deus, e com certeza eles vão crescer olhando quem? Nós, né? Então, que nós possamos orar pelo nosso coração, né? E também nós teremos o batismo, não do Lucas, mas do William. O William vai se batizar hoje, e vai ser um momento muito feliz. Nós temos acompanhado a vida do William, e realmente ele tem crescido muito no Senhor. Vários irmãos aí estão investindo tempo, né? O Sandrão, a turma do Boaz, Lica, a Karen, esse pessoal aí que está envolvendo com os mais jovens, tem sido muito... tem sido uma bênção na vida do William, né, William? Depois, se quiser, depois lá para frente, você pode falar um pouquinho. Vai se preparando. Mas é isso, irmãos. Então, nós vamos ter esses momentos, né? E, então, eu vou querer já entrar logo na mensagem. Nós estávamos falando... nós estamos numa série sobre discipulado, amém? E vocês têm se sentido mais próximos de Jesus, têm se sentido mais capacitados pelo Espírito a viver uma vida cristã em Cristo? Sim ou não? Sim. Os desafios continuam, né? Na verdade, eu estava aqui pensando, enquanto a Karen fez a dinâmica do nosso momento de solitude, né? Onde nós ficamos quietos na presença de Deus, esperando ouvir a voz de Deus. Esse, na verdade, é um dos maiores desafios que nós temos no dia de hoje. Vocês concordam? Onde você vai, você ouve um tumulto de gente. E aí é engraçado, quando a gente cria um ambiente desse em silêncio, as pessoas que entram, elas entram tão agitadas lá de fora, que é anormal você encontrar um ambiente desse. A gente não consegue ficar parado, a gente começa a fazer algum barulho, a gente levanta e vai para lá e para cá, aí olha, vê o relógio, e vê se realmente está todo mundo de olho fechado, o que vai acontecer. A gente tem desespero do silêncio. A gente não sabe lidar com essa quietude. E, bom, vocês sabem que eu sou um pouco ansioso, né? É muito difícil para mim também, mas essa proposta me atrai, porque eu sei que Deus fala no silêncio. Esses tempos, eu tenho um livrinho do Tozer, né, que tem um devocional, e na contracapa ele fala algo a respeito de você se aquietar para ouvir a voz de Deus. E é engraçado, porque quando você consegue ter esse momento com o Senhor, é muito mais produtivo do que uma pregação de 5 horas. Naquele tempo de silêncio, Deus pode falar uma palavra ao seu coração e a sua vida ser transformada. Então, não é só o ambiente em si, mas é o nosso coração para com Deus, né? E, com certeza, Ele fala, amém? Vamos buscar essa solitude no nosso quarto, nos momentos devocionais, e onde nós estivermos. Teve uma época que eu botava uma musiquinha lá, né? Só que a musiquinha, ela costuma... É tipo um truque, né? Que você põe ali na adoração, porque ela traz uma emoção e tal. Não significa que Deus está presente por causa da música. Eu até falei já algumas vezes, a música atrapalha muitas vezes você entrar na presença de Deus dependendo da música. Então, ela não pode ser uma coisa que te tire o foco da presença. Obviamente, ela pode somar para te ajudar a entrar na presença de Deus. Mas o principal é a gente buscar. É igual aquele livro, Os Caçadores de Deus. Nós temos que caçar a presença de Deus. E é um incentivo para todos nós, amém? E isso tem a ver com ser discípulo. Os discípulos, mesmo errando muitas vezes, eles perseveravam em seguir Jesus. Até mesmo quando Jesus dava uma bordoada neles, eles, não, eu estou disposto, vamos lá, vamos continuar, vamos ver onde isso vai dar. E aí, de repente, eles veem o cenário terminando na cruz, e aquela decepção. Mas, de repente, tudo aquilo que Jesus prometeu começou a se cumprir. Jesus ressuscitou, Jesus apareceu, Jesus continuou fazendo milagres, Jesus continuou ensinando, até que ele foi elevado aos céus, sentou à destra de Deus, e falou, espera aí que vai vir o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio, esses caras foram transformados. O pastor uma vez pregou em Guaianazes, foi muito marcante aquela pregação, que ele fala, a igreja ela é sobrenatural. Ela não é natural. Vamos juntar aí todos os empresários que a gente tem aqui e vamos abrir uma igreja. Você vai abrir um grupo religioso, mas talvez sem poder, talvez sem aquela vida cristã, sem a vida comunhão, né, que você consegue olhar para o seu irmão e saber que o coração dele está bem ou não. Essas coisas só acontecem na igreja, com o mover do Espírito Santo. Então, os discípulos, eles experimentaram essas coisas. E a proposta continua para nós. Tem um movimento chamado Atos 29, é isso, pastor? Atos 29. Vocês podem abrir em Atos 29 aí? Não pode, né? Porque não tem na Bíblia. Vai até 28. Peguei vocês, hein? Atos 28 é o término do livro que Lucas escreveu. Mas a história continua, por isso é brincadeira com Atos 29.
Nós estamos vivendo Atos. Não Atos dos discípulos, mas Atos do Espírito Santo na vida do cristão. E como é que a gente vai ser um discípulo? A gente propôs, né? Não vamos falar da vida entre marido e mulher. Ou vocês vão lá, ouvem a palavra de Deus, se submetem a Cristo e tal. Vamos falar sobre pais e filhos. Vamos falar sobre, no caso ali, estava falando escravos e senhores. Várias categorias de relacionamento. Mas, de repente, a gente parou e falou assim, tá, mas será que é só cumprir tarefas? Será que é só você entrar num formato do que é ser um pai bíblico e ser esse pai? Será que não existe algo a mais? E nós concluímos, sem Jesus, sem a presença do Espírito Santo, é impossível você ser um discípulo. Porque a mesma mensagem que um cara que tem o Espírito Santo ouve e um cara que não tem, ele vai se comportar diferente. Então, não é a informação que nós estamos passando a respeito da Bíblia, mas o quanto o Espírito Santo nos capacita a viver a vida de discípulo. E o discípulo, ele precisa do mestre. O discípulo, ele precisa seguir os passos daquele que está ensinando ele. E nós estamos falando de Jesus. Tem coisa melhor do que seguir Jesus, irmão? Você tem essa paixão no seu coração? Talvez não tenha aquele ânimo, né? Aquela coisa assim, tipo, como se você estivesse realmente apaixonado. Mas você sabe que isso é importante. Você sabe que essa deve ser a prioridade da vida. Conhecer Jesus. Um outro exemplo. Eu estava no meu quarto esses dias e eu falei assim, cara, eu conheço muitas histórias bíblicas, eu até estudei um pouquinho de teologia, eu gosto de estar no meio dos pastores, a gente aprende muito. Mas eu falei, mas eu preciso conhecer Jesus, né? E eu só falava isso para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu preciso te conhecer. Você fala assim, mano, o cara é ridículo, ele está pregando aí, o cara está 15 anos na igreja e fala que precisa conhecer Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. Porque Jesus, ele não é uma pessoa que você bate o olho e fala, esse é Jesus, tá bom. Jesus, eu acredito que é a pessoa de Deus manifestada, que você olha e fala assim, por que ele me ama? Por que tanto amor? Por que ele saiu da onde ele estava para dar a vida por mim? E a sua vida começa a entrar num colapso, porque a gente segue um padrão, a gente segue sonhos, a gente segue metas, a gente faz tudo o nosso planejamento. E aí a gente para e pergunta, onde está Jesus nisso tudo? Eu estou dando a devida honra para o Senhor? Eu estou realmente conhecendo Ele nos meus caminhos? E esse relacionamento que é importante, muito mais do que o seu conhecimento, muito mais do que o seu envolvimento na obra. Tem aquele trechinho, né, que a gente sempre fala. Tem uma hora os caras vão virar, ô Jesus, eu expulsei demônios em teu nome. Não, eu curei, eu fiz muitos milagres. Nossa, eu evangelizei metade da África. Aí ele fala, apartai-vos de mim, não te conheço. É conhecer. É saber quem ele é buscar esse relacionamento. E aí a gente fala, né, eu falo brincando desses 15 anos da Pão, a gente convive tanto e a gente vai se conhecendo ao longo da caminhada. Como é que a gente pode falar que a gente conhece Cristo? É um estado de conhecer, é um processo. E é uma pessoa, então nós temos que nos relacionar com Ele, amém? E aí você encontra algumas dificuldades na vida que te tiram desse foco. Talvez a coisa mais importante passa a não ser conhecer Jesus, mas como é que eu vou pagar minha conta quando virar o mês? Como é que eu vou fazer se eu não tiver um trabalho? Eu não casei ainda, mas como é que eu vou glorificar Deus no ministério e tal? E aí você começa a fazer todas as perguntas que muitas pessoas fazem. Surge o quê? As dificuldades. Surgem as lutas. E aí o tema é, como ser um discípulo vitorioso? Quem enfrenta a luta aqui, irmão? Só eu? É só essa metade? Essa metade também? Todos nós enfrentamos lutas. E às vezes você vai olhar a história de um cara, você conversa com ele está desesperado, e ele fala, não, porque, nossa, a minha esposa, ela não faz aquele bolo que eu gosto, eu estou chateado. Ela fala, nossa, mano, o cara é fresco, né? Vai lá, faz você o bolo. Mas às vezes aquele ponto para ele é tão fundamental, e ele não sabe lidar com aquilo. Eu estou pegando um exemplo idiota para, né, alargar a nossa vida. Às vezes a crise do cara é porque o cara não consegue ir num restaurante chique uma vez por mês e ele fica deprimido. E aí, cara, qual é a vida do discípulo? O discípulo, ele tem que estar lá esperto. Onde está Jesus? O que Jesus quer fazer? Onde Jesus quer mostrar que eu esteja? E Jesus vai apontando o caminho e você vai seguindo. Não importa a circunstância. Se fosse assim, vocês assistiram o filme do Paulo, não? Não, então não vou poder dar spoiler, né? Mas está na história, né? A história já relata
que os cristãos foram perseguidos. E tem um momento em que eles vão literalmente para a cova dos leões, não é nem a cova, né? Lá, aquela arena, céu aberto, as pessoas torcendo, berrando. Imagina você diante desse cenário. Você está indo ser entregue para a morte. E diziam, não vou falar do filme, mas diziam na história que os cristãos cantavam a Deus enquanto as feras avançavam. Cara, que é isso? É um cara que estudou muita teologia? É um cara que foi simpatizante do cristianismo? É um cara frequentador de igreja? Ou é um cara que conhece o Senhor? Não estou dizendo que a gente vai ser martirizado. Hoje em dia, só se você for lá para a Coreia do Norte, quem sabe o Trump fica amigo do cara, dá uma aliviada lá, né, os missionários conseguem entrar melhor. Eu não sei o que vai acontecer. Mas não estou falando que a gente vai ser martirizado. Mas o problema é que aqui, principalmente no nosso país, na nossa região, na América, as mínimas coisas conseguem nos abalar. Me passaram uma pregação do Rodolfo, da Abrantes, e foi engraçado, porque ele falou que quando vai chegar no céu, ele vai ter vergonha de algumas coisas, né? Porque ele vai estar lá no meio dos cristãos e fala, mano, como é que você chegou até aqui? Ele, eu fui cerrado ao meio por nome de Jesus. E você? Eu fui decapitado. E aí vão virar para ele e falar, e você? Cara, falaram mal de mim no Facebook. Tipo, a comparação. A nossa geração hoje, ela é molenga, ela não tem estrutura. Qualquer coisa é crise. Não é? Qualquer coisa é bullying, qualquer coisa é... Pelo amor de Deus. E aí você fala, como é que eu vou ser um discípulo vitorioso? Um discípulo vitorioso que nem arruma a sua própria cama. Um discípulo vitorioso que não se preocupa com os da sua casa. Um discípulo vitorioso que não se empenha no seu trabalho. E aí nós vamos voltando em tudo aquilo que a gente já falou sobre discipulado. O maridão, lá na igreja o cara é crente, mas em casa não é. Como é que ele é um discípulo vitorioso? O filho serve em todas as áreas da igreja, né? Faz tudo, até limpa o chão. Mas lá em casa, gosta de dar aquela esticada, né? 10 horas dormindo. Discípulo vitorioso. É em todas as áreas, irmãos. Antigamente eu gostava de pregar pensando lá na África, pensando na missão, pensando no campo missionário. O meu objetivo era levar 80% da Pão da Vida para o campo missionário. Hoje em dia eu falo, não, Deus, nós temos que começar sendo discípulos, porque o momento que nós fomos discípulos, o dia que o William se tornar um discípulo verdadeiro do Senhor, e Jesus fala, William, vai, ele vai. Não tem quem segure ele. E ele vai falar, o Senhor me falou. Não, William, mas fica aqui, cara, eu quero te botar para você tocar baixo na outra banda. Não, cara, Jesus me mandou. Não, fica aqui, você vai ganhar 10 mil por mês. Cara, não adianta me dar dinheiro. Jesus está me direcionando. Eu acho que é isso que nós temos que procurar, quando a gente fala de procurar a presença de Deus, procurar conhecer Jesus. Ele vai levar cada um aqui para fazer algo para o reino. Se nós, de fato, temos aquela chama queimando no nosso coração, querendo servir ao Senhor, querendo conhecer Ele, querendo dedicar a nossa vida, Ele vai nos indicar. Não é possível, não é verdade? Ou Ele, que é o cabeça, vai ficar parado lá, como se o corpo estivesse em coma. Não. Ele vai falar. Mas a gente para onde? Não é nem no oceano lá profundo, né? É já no rasinho. A água está fria, a gente não entra. Tem que mergulhar. Tem que avançar. Às vezes é necessário você se lançar em algo novo, em algo que você não conhece, no desconhecido. Talvez o desconhecido seja o seu quarto secreto. Você sempre ouviu falar de devocional, mas você nunca fez. Ali é o desconhecido que você tem que se lançar, para conhecer mais o Senhor. E eu espero, irmãos, que nessas mensagens a gente comece a se atentar para o que Deus quer fazer na nossa vida. E uma coisa que me preocupa, talvez por eu ser ansioso, o tempo passa. Né? Daqui a pouco eu estou de cabelos brancos aqui pregando, gente, vamos ser discípulos de Jesus. Talvez sem um dente, sei lá. A gente não pode continuar igual. Tem que pregar para outra plateia. Essa plateia tem que estar, né, fazendo várias coisas aí para Deus. Não precisa estar fora daqui, obviamente, mas estou querendo dizer, a motivação do coração. Né? Quando tem um louvor, quando você está numa célula, quando você está num compartilhamento, o ser intenso, compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida, isso é importante. Isso mostra que nós estamos vivendo uma vida de um discípulo. Talvez não vitorioso, talvez com desafios, mas que não tem vergonha porque o Senhor está com ele. Estou passando por sofrimento, mas está lá, Jesus está comigo.
Estou passando por uma necessidade, estou sendo caluniado, estou sendo perseguido, alguém está falando mal de mim, alguém fala da minha pessoa e tenta me denegrir minha imagem na empresa. Ok, você está andando com Jesus? Esse é o discípulo vitorioso. O discípulo vitorioso não é aquele cara que vai flutuando assim, passando por todas as dificuldades, tipo Matrix, né? O cara vai desviando das balas. Não tem isso. Tem hora que a bala vem na testa. E aí você tem que falar, Senhor Jesus, obrigado pelo capacete da salvação. E é assim que nós vamos ver hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o trecho que eu queria trabalhar com a igreja é Efésios 6. Porque nós já falamos o quê? Nós falamos de Efésios 5, o comecinho do 6. E, de repente, Paulo, ele conclui todo o discurso aqui, nesses trechos que nós vamos ler hoje. E o primeiro ponto, para você ser um discípulo vitorioso. Como ser um discípulo vitorioso? Primeira coisa, se fortalecer no Senhor. Buscar força em Deus. E é aí que nós falamos, depende de você saber quem Ele realmente é. Vou fazer uma brincadeira com o posto. Se você precisa de gasolina, teoricamente seria o posto. Você sabe que lá você vai encontrar gasolina. Você não vai no supermercado, a não ser que o supermercado tenha um posto de gasolina, certo? Você vai na feira e fala, eu quero 2 litros de gasolina. Não vai falar isso para o cara. O cara vai achar que você está louco. Da mesma forma, se você está fraco, se você sente que existe uma fraqueza na sua vida, alguma área frágil, onde é a fonte que você vai buscar essa força? Num especialista da área psiquiátrica, da área médica, da área, sei lá, de saúde mental, ou até mesmo um pastor, um conselheiro, ou você vai direto na fonte e fala, Senhor, eis-me aqui, preciso de Ti. E é engraçado, vamos ler o trecho bíblico, e aí eu continuo falando sobre isso. Mas essa ideia de você ser vitorioso é se fortalecer em Cristo. Não tem outro caminho. Se fortalecer no Senhor é o primeiro passo para você começar a enxergar essa vitória chegando. Porque você está se munindo daquilo que é o verdadeiro, daquilo que é o que vai fazer a diferença na vida. E ele fala assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Ok. Deixa eu só ler um trecho aqui de novo. Você percebeu que a luta não é contra... Por que a gente briga com as pessoas? Olha contra quem é a luta. Contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Meu irmão, se você lê esse trecho e acha que isso não existe, então você tem que tirar esse capítulo da tua Bíblia. Porque o fato é que nós estamos enfrentando todos os dias batalhas. Em todo momento você está sendo bombardeado, não só pela cultura moderna, pós-moderna, o que quer que seja, mas você está sendo bombardeado pela seta do inimigo, pela ação de Satanás. Você acha que ele quer dar moleza? Eu não vou exaltar Satanás, mas Paulo está sendo muito claro, existe algo acontecendo enquanto nós estamos indo tomar o nosso café da manhã. Existe algo acontecendo, planos e estratégias sendo aplicadas contra a igreja, desde sempre. Então, o cristão que vai lá e acha que tudo é normal, tudo é consequência, tudo é, isso e aquilo. Cara, não, acorda. Existe uma luta sendo travada. Não significa que você agora vai ser o cara, né, o X-Men, você vai montar um grupo de cristãos e vai sair combatendo as forças do mal. Não é isso. Mas existe forças espirituais do mal atuando nas regiões celestiais. Vocês lembram de Daniel? Daniel estava orando, não estava? A resposta veio rapidinho assim, né? Não veio. E quando apareceu o anjo, ele falou assim, demorei aí, porque estava tendo um quebra-pau lá, e demorei para passar aquela faixa até chegar a você e falar que você é muito amado. E Deus ouve suas orações. Existe algo acontecendo. Então, não é normal, às vezes, por exemplo, nós termos algumas atitudes na nossa vida e achar que é normal da nossa personalidade. Eu não estou dizendo que nós somos controlados pelo inimigo. Nós temos escolhas.
E aí eu gosto de citar, igual a gente falou na EBD, né? Eva, ela pegou o fruto e ela comeu, e ela foi lá e compartilhou. Satanás não foi lá, botou na boca dela, fez ela mastigar, engole, agora dá para o seu marido. Satanás não vai fazer isso. Porque ele sabe que se ele fizer isso, não tem como. A gente não vai deixar, né? Sei lá, mas ele vem na sedução, ele vem na tentação, ele vem jogando palavras, ideias, pensamentos. De repente a gente cai e fala, ué, como é que eu vim parar aqui de novo? É isso que eu falo, que é essa batalha que acontece. Uma batalha espiritual, sim. E tem até um termo, acho que o pastor Chang já usou algumas vezes também, parece que muitos cristãos estão no cruzeiro, curtindo, né? Está curtindo lá o momento, tomando uma piscininha, uma água de coco, tomando um solzinho, jogando um vôleizinho na piscina. E, navio de guerra. Está rolando uma briga feia. Só que você percebe que tem gente que não está ligada. Tem gente que está tomando tiro de todo lado e acha que, não, porque meu pai é assim, porque meu professor é isso, porque meu chefe é isso. E o cara está só apanhando. Mas ele não para e se posiciona. O que está acontecendo? Quando o Paulo começou esse trecho, ele falou assim, finalmente. Esse finalmente, ele aponta para uma conclusão da mensagem que ele está trazendo. E ele fala o quê? Que nós acabamos de ver nessas pregações passadas. Relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, e os senhores e seus escravos. E aí ele começa a falar essas coisas. Ele fala, a nossa luta não é contra pessoas. A luta do marido não é contra a esposa, a luta da esposa não é contra o marido, a nossa luta como filhos não é contra os nossos pais, e nem a luta dos pais é com os filhos, e nem você no seu trabalho com o seu chefe ou com os seus empregados, mas a luta ela acontece no mundo espiritual. Existem trechos bíblicos, acho que em Coríntios, que fala, nossa arma, ela não é arma física, é poderosa em Deus, é uma arma espiritual. E hoje a ideia é munir cada cristão para que se fortaleça em Cristo, primeiramente. Mas saber que Deus te deu armas. Deus te deu formas de você se defender desses ataques. Isso é muito importante. Não é que você é o... É que vocês não assistiram, né? Tinha o Centurions, só o pessoal da minha época vai saber. Os caras abriam os braços e a armadura ia se encaixando neles, tipo o Cavaleiro do Zodíaco. A armadura de Deus que a gente vai tratar nesse trecho não é isso. A armadura de Deus, ela conclui exatamente esse pensamento que ele está trazendo aqui. Se fortaleça no Senhor e no seu forte poder. Todo mundo tem a Bíblia em casa. Tem gente que decora a Bíblia mais que eu. Tem gente que sabe mais versículo que eu. Tem gente que conhece ela de capa a capa. Mas não significa que ele vai ter isso como valor e saber que isso é a espada do Espírito. Que é uma arma de ataque. Ele pode usar para o conhecimento dele. Ele pode usar para deixar no carro dele, para o carro não ser roubado. Ainda deixa lá no Salmo 91 aberto, né? E Deus livre de todo ladrão e tal. Essa é a mentalidade, irmãos, de um cristão que não conhece Jesus, que não paga o preço do discipulado. E aí, a conclusão dele, desses relacionamentos, é para a gente se fortalecer no Senhor e no seu forte poder, ou seja, conhecer realmente a fonte dessa força, da onde nós podemos tirar essa força. Não é de nós mesmos. Existem ferramentas, obviamente existem ferramentas, né? No mundo todo, até mesmo na igreja, né? Às vezes você vai fazer curso de casal, curso pais e filhos, e não sei o quê. Isso são coisas que são para a gente ir guardando na bagagem. Mas a verdade é que a luta vai acontecer. E tem horas que você não vai conseguir sacar aquilo. Você tem que sacar o quê? Aquilo que Deus te deu. A palavra de Deus, principalmente. Eu lembro daquele filme Quarto de Guerra, né? O filme Quarto de Guerra era muito claro. Todos assistiram o filme Quarto de Guerra? Não assistiram. Assista na sua célula, assista com seus amigos, com as suas famílias. Esse filme é muito bom. E é um filme que me impactou demais, porque fala de oração. E nós vamos ver que uma das armas que nós temos, além da palavra, é a oração. Mas, incrivelmente, nós, como igreja, muitas vezes falhamos na oração. É necessário acontecer um evento catastrófico para que a gente comece a orar. Teve um terremoto lá no Haiti, nossa, vamos orar. Teve não sei o quê, um furacão, vamos orar. Fulano de tal está de cama, vamos orar. Mas a gente não faz a manutenção da oração, né? E esse filme fala exatamente sobre isso. Estava rolando uma batalha, em todas as áreas, no emprego,
na área de relacionamento, na área de pais e filhos, tudo que a gente está falando aqui ao longo desse tempo. E eles, mesmo sendo cristãos, estavam lá na igreja, cantavam, viviam naquela comunidade, talvez desde sei lá quando, e a vida de oração não tinha efeito nenhum. Como é que você vai perceber que o inimigo está te minando? Como é que você vai enxergar uma brecha na sua vida se você não para entrar na presença de Deus? A gente acha que é tudo normal. É meu temperamento. Não, eu enxergo assim, ele enxerga assim. Será que é isso mesmo? Será que é tudo natural? Será que é tudo carnal? Será que é tudo humano? Aqui o texto bíblico fala outra coisa. Ele fala das ciladas do diabo. Sabe o que é cilada? É tipo uma armadilha. Armadilha, ninguém espera cair numa armadilha, porque se você sabe que é uma armadilha, você não vai pisar, na verdade. Aqueles de pegar urso, né? Se o urso sabe que aquilo lá é para abocanhar a pata dele, ele não vai lá pegar aquele negócio. Ele vai passar reto, vai falar, isso aqui não me convém. Só que Satanás, ele arma cilada para cada filho de Deus. E aquela história, Satanás não vai aparecer com um chifrão, todo vermelho, com o tridente, pegando fogo. Você vai sair correndo dessa figura, não é? Mas se vier uma moça bonita, né, sensual, passando a mão no seu topetinho, né, Lucas? Cara, aí você fala, não, essa é de Deus. Não sei se é de Deus. Vai orar. E é assim que a gente cai. Porque a embalagem é bonita. O fruto é apetitoso. Pode ir que Deus não sabe o que Ele está falando. Deus fala que você vai se dar mal, porque vai ter consequência disso. Mas não. Ele não quer que você experimente isso. Cara, isso aqui acontece há sei lá quantos anos, não sei quantos anos tem, afinal de contas, a Terra. Acontece desde que a humanidade pecou. E a gente cai na mesma palhaçada. Por quê? Porque são ciladas. Coloque o seu pé aqui existe uma armadilha, você vai colocar? Não. É uma coisa que acontece, é uma coisa que está montada para você não perceber e você cai nessa cilada. Você cai nessa armadilha. Graças a Deus por Jesus Cristo. Mas aqui, nesse trecho, nós vamos trabalhar como nós podemos ser vitoriosos, até mesmo nessas ciladas, até mesmo nessa batalha espiritual que a gente não enxerga. E uma das coisas ele fala, se fortaleça em Cristo. Para mim, irmãos, quer ver? Tem uma coisa que ele fala assim, ele fala sobre ter um alinhamento com Deus, sobre você se posicionar. Por quê? Vamos ver os três. Ele fala, fortaleçam-se, né? Ele fala de se fortalecer. Mais para frente ele vai falar, fique firme. Depois, para que possam resistir. E depois do dia mal, permanecerem inabaláveis. Ele não está falando, vou te dar um monte de arma para você avançar e sair cortando a cabeça de todos os demônios que você encontrar. Não, ele está falando que você permaneça, que você se posicione, que você esteja firme, que você resista. Sabe por quê, irmãos? Porque não é assim, não é o videogame que você vai matando os caras ganhando ponto. A batalha espiritual é para guardar a nossa fé em Cristo. É para a gente recorrer a Ele em todo momento. E é para a gente permanecer nessa posição. É como se o vento viesse passando forte, cada vez mais forte, e você está lá fazendo resistência. Você está ali procurando fincar os seus pés, se tornar inabalável nesse terreno que é Cristo. É isso. Não significa que agora você vai ter uma espada, você vai sair lutando, você também está mais capacitado, você vai na frente. Não é isso que o texto está falando. Ele está ensinando todos os cristãos para buscarem na fonte essa força, para reconhecer o poder que existe em Jesus e ficar firme. Isso fala de guardar a fé. Isso fala do nosso relacionamento com o Senhor em toda e qualquer circunstância. Eu vou ser bem sincero, irmãos, tem vezes que eu sou tentado, quando acontece algo que eu acho muito difícil, algo que eu não cabe no meu cálculo matemático, eu falo assim, Deus, não sei se vai dar, não. Está difícil. Ou seja, em outras palavras, se não acontecer do jeito que eu espero, eu vou pular fora. Então faz acontecer assim. Eu não sei se você é dessa forma. Tenta barganhar com Deus, tenta pedir, Deus, faz isso para acontecer aquilo. Mas aqui é bem claro, permaneça onde você está, em Cristo. E quando você estiver faltando força, fortaleça no poder dEle. Busque Ele. Se ache nele. É assim que a gente vai vencer as lutas. E tem hora, que é difícil, cara, o vendaval vem forte.
Vem muito forte. Então a gente tem que saber quem nós somos em Cristo. Nós não somos valentões. Nós somos pecadores que precisamos muito da graça dele. E se a gente acha que a gente está firme, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a Bíblia fala, tem que ficar esperto, tem que vigiar. E aí, o segredo de você ser firme, forte e constante, como é a proposta dessas palavras que nós falamos, é você realmente se revestir de Cristo. Quando a gente fala da armadura de Deus, nós estamos falando do próprio Cristo. Nós vamos ver, cada parte da armadura traz uma característica que aponta para o próprio Jesus. Então, quanto mais a gente conhece a Cristo, mais a gente sabe que o poder dele é suficiente nesses momentos de dificuldade. Irmãos, isso é para ser aplicado hoje, ontem. Não espera sair do culto, vou... Tem áreas que a gente sabe que a gente é vacilão, que a gente é frágil. É agora, você já tem que começar a clamar ao Senhor. Falar, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a ficar firme nessa parte. Eu quero que o Senhor me capacite com o seu poder para permanecer firme, fazendo tudo até o fim, como ele fala. Fazer todas as coisas. Não deixar de fazer aquilo que é a vontade de Deus, por conta de uma cilada que o inimigo montou para nós. Quando eu falei que a armadura de Deus é o próprio Jesus, nós vamos falar de verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Nós vamos falar de justiça. Quem é a justiça de Deus? É o próprio Cristo. Nós vamos falar da mensagem do Evangelho da Paz, que são as boas novas. Nós vamos falar de fé, nós vamos falar de salvação, nós vamos falar de palavra. Tudo isso aponta para Cristo. Então não é um objeto que você vai ganhar espiritual, que você vai se revestir dele. É só uma forma de falar, você precisa de Jesus se você está indo para uma luta. Na verdade, você não precisa ir para a luta já vem até você. A questão é que tem uns que estão de pijama e tem os outros que estão revestidos de Cristo, mais preparados. Certo? Vocês estão se identificando, irmãos? Sim? Não? Vocês estão na batalha espiritual aí? Sabia que sonolência é uma batalha espiritual? Não é? Tem muita coisa, cara, que a gente às vezes não está ligado e é batalha espiritual. Vocês já perceberam o ambiente? Às vezes começa uma coisa meio tensa, assim, você vê que aquele negócio vai aumentando, 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 e é uma enxurrada e parece que ninguém vai conseguir segurar aquilo. Tenta parar, sair daquilo e orar, pedindo assim, Senhor, me dá sabedoria nesse momento. Não vai no movimento. Você vai perceber na hora que isso é uma coisa espiritual. Eu até acho que falei com a Karen, né? Aquele movimento que teve do louvor lá, que começou um negócio e tal. Eu falei, eu senti algo espiritual. Não é que, tome cuidado, onde você vai e tal. Não. Relacionamento entre as pessoas não é algo que é mais importante para Deus, depois do relacionamento com Ele? Primeiro amar a Deus, depois amar o próximo. Se você está firmão com Deus, onde o inimigo pode atacar? No seu relacionamento com o próximo. Se ele sabe que você e Jesus estão juntinhos ali, ele vai falar, não, então eu vou pegar o fulano de tal ali para dar uma nele, para ver como é que ele vai reagir. E ali existe uma brecha. Então você tem que ficar ligado. Isso é a constante, irmãos. E a gente vê que não é possível vencer o nosso inimigo com armas humanas. Por isso que nós vamos falar da armadura de Deus. Vamos, então, falar um pouquinho sobre ela, para a gente avançar sobre esse usar toda a armadura de Deus. Né? Porque é isso que ele fala. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis. É muito fácil derrubar uma pessoa que ela está desequilibrada, não é? Agora, um cara que está firme é difícil de derrubar. Tem vários esportes que são assim, né, de luta e tal, você tem que derrubar o seu oponente. A hora que ele está desequilibrado, você consegue derrubar. Enquanto ele está firme, você não consegue. Pode ser até um cara menor que você. Mas se ele está bem posicionado, ele não cai. Aí eu não sei se você gosta de judô, essas coisas, mas depois procura no YouTube para você ver. É interessante, aplica isso na vida cristã, na vida espiritual. E aí ele fala, usa toda a armadura de Deus para exatamente você conseguir ficar firme. É o nosso segundo ponto. Ele fala assim, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, e use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha quanta coisa, eu até botei aqui em destaque, o cinto da verdade. O que será que a Bíblia quer falar com o cinto da verdade? Primeiro, verdade.
é o elemento primário para a igreja. Você conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você saber aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Se você tem convicção do que é a verdade, você não vai ser levado por ensino que vai te desviar do caminho de Deus. Se você sabe o que é verdade, quem é a verdade, você não vai aceitar as mentiras de Satanás contra a sua vida. E, isso é muito sutil, sabe por quê? Porque às vezes a gente ouviu palavras na infância, a gente guarda até hoje, como se fosse uma verdade. E sabe o que é isso? Maldição? Não. Eu creio que é algo que o inimigo colocou e quer semear para que você aceite aquilo. Eu não sou capaz. A vida inteira, você ficou 80 anos falando, eu não sou capaz. E várias vezes você teve oportunidade para mostrar, e para Deus te mostrar que você é capaz, principalmente nele, exclusivamente nele, e você fica com aquilo, eu não sou capaz. Cara, isso não é verdade. Então, veja, eu não estou nem aí para o cinto, eu estou aí para falar da verdade. O cinto é um elemento que Paulo pegou para falar, bom, eu estou vendo que o cara tem que botar isso para as calças não cair, para ele ficar firmão lá e tal, então eu vou falar, vou usar o cinto da verdade, porque o cinto envolve todo o corpo. É exatamente a parte central. E ele começa a pegar até o soldado romano, pelo contexto que ele está, que ele vive, vê a armadura do cara e fala, bom, ele tem escudo, ele tem a espada, ele tem o capacete, ele tem o cinto. Vocês assistiram Asterix? É aquela roupa. Não é? E ele começa a olhar aquele cara e fala, não, eu vou fazer uma analogia, eu estou vendo que ele está usando essa roupa e eu vou aplicar isso na vida do cristão, porque o cristão ele vive numa batalha. E ele não pode ficar sem a armadura de Deus, porque Deus já deu para ele a verdade. É para ele colocar a verdade em volta da vida dele. É um padrão de vida orientado pela palavra de Deus. Não é um padrão de vida orientado pelo que você acha, o que eu acho. Não, cara, eu acho que a igreja tem que aceitar, sim, casamento entre pessoas de mesmo sexo. Isso é a sua opinião. Mas a Bíblia é muito clara, irmãos, doa quem doer. Deus fez homem e mulher, o homem deixará pai e mãe e se unirá aqui à sua mulher, não ao seu homem, não ao seu namorado. E os dois serão uma só carne, os dois vão viver com um propósito para Deus. Quer viver nesse tipo de pecado? Viva, mas não vem trazer isso como uma verdade, porque não é a verdade. A verdade é muito clara. Eu acho que a Bíblia fala que antes, no Antigo Testamento, o cara podia ter várias mulheres. Cara, não traz isso para hoje, porque não tem nada a ver. A Bíblia é muito clara, vamos buscar a verdade. E por aí vai. Até mesmo nessas áreas que eu acabei de falar, você recebe uma palavra e você leva aquilo para a sua vida inteira. Isso é uma mentira. Não é a verdade. O que Deus diz a respeito de você? Como Deus te olha? Como Ele te classifica? Eu não sei. Ótimo. Vai à verdade. Busca a palavra de Deus. Você vai saber quem você é em Cristo. Eu sou um lixo. Tá bom, você é um lixo, mas Jesus te redimiu. Jesus, Ele te cobriu com o sangue precioso dEle. Ele deu a vida dEle por você. Então, você mesmo se achando um lixo, você não é um lixo. Por causa do sangue de Jesus. Senão eu vou te dizer, sem o sangue de Jesus é pior que um lixo. Mas Ele te exalta. Por amor. Ele te coloca numa posição que nenhum de nós merecíamos. Isso é graça. É a misericórdia, a bondade de Deus. Você vê que tudo vai apontar para Ele. Por isso que fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Deus, me falaram que eu não ia dar em nada quando eu crescesse, que eu sou um inútil. Ótimo. É isso que Jesus fala de você? Agora eu pergunto, a batalha espiritual, irmãos. Quantas vezes você acredita no que 10 pessoas falam e você não acredita em uma coisa que Deus te fala? Tem 10 pessoas falando, não, cara, você é um otário. Eu sou um otário. E Deus fala, você é meu filho. Não, Deus, eu sou um otário. Você é meu filho. Não, eu sou um otário. Então tá bom, então você é um otário, porque você não acredita na palavra, você não acredita na verdade. Isso não é batalha espiritual? Não, isso é uma questão que ele tem que estudar a Bíblia. Cara, é simples. A todos o quanto recebeu, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Ponto. Você crê em Jesus? Você é filho. Precisa conhecer o Pai. Aí vem as pregações que nós falamos de voltar para a casa do Pai. Coraça da justiça, a coraça a coraça eu ia falar do guerreiro, né? do soldado. Ela está protegendo o quê? O coração. Né? Essa parte aqui e tal. E a parte do coração tem a ver com o quê? A pureza que existe dentro de nós. Uma vida de santidade. Você lembra que a palavra fala o quê? Para guardar acima de todas as coisas o quê? O coração.
A justiça não é a nossa justiça. Ah, não, eu sou bom, eu posso provar que eu sou bom. Não, é a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? É Jesus. Quem cumpre a vontade de Deus é Jesus. Então a couraça da justiça é Jesus te revestindo. Ele estando em volta de você, te protegendo, falando assim, eu te justifico, eu te torno justo, pelo meu sacrifício. Gratuitamente. Basta crer. Olha que proposta. Protege o coração com a justiça de Jesus e não com a nossa. Esse é um dos problemas maiores que a gente encontra na igreja. A autojustiça. Ah, eu faço, ah, eu sei, ah, eu li, ah, eu preguei, ah, eu fui missionário, ah, eu fiz isso, fiz aquilo. Cara, é autojustiça. Para e pensa, se não fosse por Cristo, nós não faríamos nada que preste. Não, mas eu estive ali ensinando e tal, e depois... Não, não é autojustiça. A justiça vem de Deus. O que é autojustiça? Você fala assim, não, eu sou justo, eu faço certo, mas eu estou certo. Esses dias eu estava aconselhando um casal, eu fiquei assim, tipo, você vê os erros do... Quando você está fora é muito fácil. Eu fui lá, conversei com a mulher, ela desceu a lenha no marido, aí eu fui lá, conversei com o marido, ela desceu a lenha na mulher. Aí eu falei, peraí, os dois estão falando coisas semelhantes, só que na batalha espiritual os dois estão se batendo em vez de bater no inimigo. Começa daí, começa errado aí. E o que acontecia? Os dois com senso de autojustiça. Estou falando disso, é algo recente, fresquinho, anteontem. Acontece toda hora. Não é só entre marido e mulher. Todas as áreas, em todas as comunidades cristãs. A autojustiça é uma praga. Porque a gente esquece o que Jesus fez, você para de olhar para Jesus e você olha para o que você faz. Não, eu posso, eu consigo. Não, aquele cara, ele não chega no meu nível. Cara, isso é horrível. E aí, quando você fala de um coração puro, a gente reconhece, não é por minha obra. Você até olha o cara arrogante, você até olha o cara te xingando, você até vê coisa errada, mas você guarda o seu coração na palavra, você guarda o seu coração em Cristo, na justiça de Deus. Cara, isso aqui tinha que ser libertação para muita gente, porque tem gente que está presa à autojustiça, buscando ser justificado pelas próprias obras, buscando justificação, buscando se tornar justo pelos próprios atos, pelo próprio mérito. E eu vou te falar, sabe qual é o final disso? É cansaço, é frustração, é decepção. Aí você para e fala, não, Jesus, você é minha justiça. E aquilo te tira o fardo, porque foi Ele que fez. Não tem nada que você possa fazer para ser aceito diante de Deus. Nem eu, ninguém. Mas Ele vem de braços abertos e fala, vem filho, eu vou cuidar de você. Eu vou tratar esse coração. Vista a couraça da justiça. Depois fala dos pés calçados com o evangelho da paz. Em alguns comentários, eles fazem descrição sobre como era o calçado dos soldados romanos, e fala que tinha algumas travas, porque tinha hora da batalha que... Vocês já assistiram, né, Gladiador, esses filmes? Se você não assistiu o Gladiador, aí eu vou dar vários spoilers, porque é antigo. Mas quando vem a batalha, sempre vem aquele grupo de frente, né, que vem dar o choque. Então eles falam que os soldados tinham que permanecer firme, porque se não tivesse bem fincado no chão, ele era deslocado e ele furava a defesa. Então vê que Paulo está pensando em tudo. Ele fala, o evangelho da paz, a prontidão é você estar ali pronto, você está preparado, você está posicionado. Porque o evangelho, irmãos, primeiro, ele é paz. Segundo, ele é uma mensagem de salvação. Então ele fala, ó, você não pode ir sem levar essa mensagem. Aonde você vai, você tem que estar na prontidão para levar o evangelho da paz. Eu não estou dizendo que você vai sair pregando, mas você pode, por conta do poder de Deus, promover a paz. Você chega, o cara está todo atribulado lá, não, porque eu estou fazendo uma reforma, e eu tenho que entregar o aluguel da outra casa, e eu estou acabando aqui, os caras não acabaram, e eu preciso entregar aquele lugar, e acabou dinheiro aqui, a reforma está demorando. Você chega assim, cara, confia em Deus. Ele vai suprir as necessidades. Ah, mas como é que você sabe? Cara, é fé, mas você profetiza na vida do cara. E pode ser que o cara encontre Deus nessa. Você está promovendo o evangelho, está promovendo o encontro dele com Deus.
E isso nós precisamos fazer em todas as circunstâncias. Sabe, desmistificar um pouco o que é pregação, o que é evangelização. É você ser um agente de Deus, aonde você está. Nossa, estou com uma dor de cabeça. Vai lá, se propõe a orar pela pessoa. Ah, mas eu não tenho dom de cura. A questão não é se você tem ou não. A questão é se você está disponível para exercer isso, representando Cristo ou não. Pode ser que não aconteça nada, mas o cara, eu lembrei que você orou por mim. Uma hora vai passar dor de cabeça aí, passou, eu orei por você, mano. Não é? Você vai aproximando, aí você começa a pregar o evangelho, começa a viver, começa a se aproximar. De alguma forma nós podemos nos aproximar. Hoje eu estive no evento e eu vi que, cara, eu sou muito bicho do mato. As pessoas conversando, se comunicando e tal. E eu falo, Deus, eu estou aqui no meio, como é que eu posso fazer a diferença e tal? E não tinha nenhum vínculo com as pessoas. Eu acho que eu estou muito evangelicado, né? Sei lá como é que fala. Tipo, zicado, evangelicado. Tipo assim. Falei, não, eu tenho que me despir dessa roupagem que eu vesti. Eu tenho que estar com os caras como eles estão. Eu quero comunicar o que eles precisam ouvir. Não uma linguagem rebuscada sobre o evangelho, mas simplesmente o evangelho da paz. Cada um aqui tem um jeito de comunicar o evangelho. E isso é o mais bonito do evangelho. Porque Deus não fala assim, vamos montar uma cartilha e o meu discípulo ele vai ter que falar dessa forma. Eis que o Senhor te diz. Cada um aqui de um jeito. A gente gosta de falar do tio Willy, né? O tio Willy tem o jeitão dele, cara. Vai tratar os mundrungos igual ele trata. Você não consegue, porque é o tio Willy. Vai pregar igual o Boaz, você não consegue, é o jeito dele. Vai lá igual o Sandrão, não consegue. Cada um aqui é de um jeito. Cada ministro aqui que ministra louvor, cada pregador que vem pregar, cada um que lidera uma célula é diferente. Por quê? Porque Deus deu capacidade para cada um. O que a gente não pode fazer é não estar nessa prontidão de pregar o evangelho. Ah, não, eu não sou pastor. Ah, eu não sou ministro. Ah, eu não fiz teologia, eu não fiz seminário. Cara, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, vai e prega o evangelho para todo lugar. Em tempo, fora de tempo, em momentos oportunos e tal, vai lá e prega. Isso é estar calçado. Você sabe que você tem um objetivo de levar o evangelho. Imagina um cara com a armadura toda perfeita e está descalço. Vai para casa. Qualquer pedrinha você já vai afinar na guerra. Eu não quero um cara desse do meu lado. Tem que ter lá o calçado dele para continuar e estar nessa prontidão. Irmãos, o escudo da fé. O escudo, ele serve para resistir e ele é uma defesa aos ataques. É verdade, vamos mudar. O pessoal acompanhar. Escudo da fé, irmãos. E é engraçado, ele fala tantas coisas, ele vai citando, mas quando chega no escudo da fé, ele dá uma descrição muito interessante. Ele fala, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Quem já jogou joguinho sabe, quando você tem uma flecha que é com fogo, ela causa mais dano, não é verdade? Do que a flecha normal. Não precisa ter jogado joguinho, só pensar, né? E aqui ele está falando, o inimigo está toda hora lançando esses dardos inflamados. Cara, é um pensamento errado, é um entendimento errado numa conversa, é um sentimento que você não sabe de onde vem, fala que foi tal fulano, e ele vai jogando essas setas. Se você não tem fé, o que você faz? Você não tem escudo. Você está sem escudo. Eu acho engraçado que os salmistas, eles usam muito essa palavra, falando, o Senhor é meu escudo e meu broquel. O Senhor é meu escudo. É como se ele fosse assim, está todo mundo aqui lançando um monte de flecha na minha direção, mas o Senhor está na minha frente e nada vai passar esse escudo. Escudo e proteção, né, que a gente canta? Cara, é escudo e proteção. É algo que vai te livrar de um ataque. Agora esquece o escudo, pensa na palavra. É a fé. Como está a sua fé? Você tem aceitado qualquer porcaria que chega na tua vida? Cara, é ruim, porque no final das contas, eu confesso, tem pensamentos que vêm, aí pronto, fica lá a seta. Igual aquelas arco e flecha, né? O cara solta, e fica, mano, nossa Deus, será que é? Nossa Deus, mas cadê você? Não, mas espera aí, e a igreja e tal, e o irmão tal, e não sei o quê. Cara, a fé faz isso aqui, tuque. Passou. Já tiveram essa sensação? Não? Só eu tenho? Cara, uma vez eu estava num desespero, eu fui lá, aí Jesus falou assim, esse fardo que você está carregando é meu? Eu falei, não. Foi então por isso que está pesado, porque o meu fardo é leve. Eu falei, então peraí, toma esse fardo e me dá o seu fardo, Jesus. Passou na hora. Na hora.
Sabe por quê? Que foi uma seta. Não estou falando que você vai chegar e começar a analisar quantas setas você tem e ficar tirando. Mas é a fé. É a fé ativa, é aquela fé que você fala, não, eu confio, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Senhor, o meu Redentor vive. Você tem essa fé em Cristo. Esse é o escudo do cristão. Isso é você se posicionar nesse relacionamento de uma forma, assim, positiva. Jesus, eu sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor não falha. A gente canta, né? O teu amor não falha. Mas toda hora parece que o amor de Deus está falhando com a gente. Isso não é fé, irmão. Isso é incredulidade. Se a fé é um escudo, o que seria a incredulidade? Acho que uma arma apontada para você mesmo, né? O tiro saindo pela culatra, te atingindo. Então, irmãos, o escudo da fé, ele apaga todos os dardos inflamados do maligno. Faz uma experiência essa semana. Fala assim, Deus, me dá essa sabedoria, me dá essa capacidade de entender quando uma seta do inimigo me atingir. E aí você para e fala assim, vou colocar minha fé em ação. Você vai ver que não tem efeito. Mas a gente é burro, a gente vai vivendo e vai tomando um monte de seta. Ah, eu tenho a fé. O escudo está baixado. Usa o escudo. Não sei se, mais uma vez, remetendo aos filmes, né? Os filmes ensinam muito também. O Império Romano ele inventou uma estratégia. Porque o que acontece? Está chegando perto do muro, você vai tomar aquela cidade. Isso acontece muito lá em Reis, Crônicas e tal. Os caras mandam a flecha, eles não estão nem aí. Está vindo um monte de gente, eu vou começar a tirar a flecha. Se os caras chegarem mais perto, está com piche quente, depois está com fogo em cima deles, sempre vai ter algo para defender aquela fortaleza. Não é? Aí os romanos inventaram uma posição de tartaruga. Eles faziam um escudo em cima, escudo na frente, escudo do lado, e iam com a galera até o portão. Acabou. Pode mandar a flecha que for. A baixa vai ser mínima. Melhor do que você ir todo peladão lá, correndo, né? Não consegue. Então, irmãos, o escudo ele é para ser usado. É uma grande defesa contra o ataque do inimigo. Depois ele fala do capacete da salvação. Cara, você está todo armado ali, protegido, o cinto, o calçado, a couraça, o escudo, e a sua cabeça está desprotegida. E ele fala o capacete da salvação. É aquela questão de proteger a mente. Sabe, não titubia nesse pensamento. Será que eu sou de Jesus ou não? Será que Jesus me ama ou não? Será que Jesus está comigo ou não? É firme, é salvação. Ela é concreta, ela aconteceu. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E aquele que crê está salvo. Aquele que crê, confessar, que se batizar e que tiver uma vida íntegra com o Senhor, esse está salvo. É uma certeza. Você tem certeza da salvação? Eu tenho certeza que eu uso um capacete, mas não sei se é da salvação. Não é isso. E, de novo, eu não quero saber da peça, eu estou falando da salvação. É isso que tem que munir, será que está certa essa palavra? Munir a mente do cristão. A salvação é a razão de nós estarmos aqui hoje. O fato de Jesus ter proporcionado a salvação para o seu povo é o que faz tantas pessoas diferentes aqui se reunirem no nome dele. Para pensar. Você sairia da sua casa num domingo para encontrar uma pessoa como essa que está do teu lado, se não fosse por causa de Jesus? Talvez você olhe e fale, não, o cara é legal. Mas talvez você olhe e fale assim, não sei se eu sairia da minha casa. Não sei se vale a pena. Ou então o cara olha para você e fala, também acho que não. Mas no fundo, o que nos une é o amor de Cristo. E o amor de Cristo ele se manifesta por meio da salvação que ele fez para cada um. Quando vai ter o batismo é você chegar e você falar assim, eu quero fazer parte dessa família, da família dos salvos. Não é da família dos mais crentes, da família dos comportados, da família dos que foram salvos. Salvo do quê? Do inferno. Salvo de uma vida de pecado. Salvo das garras de Satanás. Salvos para pertencer a Cristo. Esse é o capacete da salvação. É uma certeza, uma convicção. Proteger a mente, é como se você remetesse sempre ao que Jesus já fez na cruz. Isso é uma grande defesa. O inimigo vai te acusar, mas você fez isso ontem. Você está aqui no culto, não, mas você fez isso. Não, mas você fez isso. Não, você fez isso. Cara, você vai ficar estagnado. Mas daí você olha lá na cruz, fala, peraí, Jesus já morreu por mim. Ele falou, está pago, está consumado. O sangue dele já foi derramado na cruz. E você toma posse desse ato de salvação e considera que você agora está limpo pelo sangue de Jesus. Amém?
Amém, igreja? É algo que ninguém pode fazer. Não, vamos montar um grupo aqui, vamos fazer um esforço para que isso aconteça. Não, só Jesus consegue. Por último, aqui nessa lista de armas, nós temos uma arma de ataque, e é a espada do Espírito. Você não só defende dos dardos inflamados do maligno, você usa a espada para dar uma bordoada também. Né? Se você ficar só defendendo, tem uma hora que cansa. Usa a palavra, vai lá na orelha dele, corta a orelha fora. Essa espada pode usar. E você lembra de Mateus 4, quando Jesus estava sendo tentado por Satanás lá no deserto? Ele foi levado para o Espírito Santo para ser tentado no deserto, e depois que ele jejuou lá tantos dias, ele teve fome. Aí o que aconteceu? Satanás apareceu. Tem tanta pedra aqui, né? Parece uns pão de queijo. Transforma essas pedras em pão, né? E ele começou a tentar, e Jesus usava o quê? A palavra. Jesus usava a palavra, irmãos. Isso ensina tanto a gente, porque se ele usava a palavra, nós temos que usar a palavra. E a gente vê que a palavra, ela tem poder. E aí nós voltamos para ver que a nossa batalha é espiritual. Então, a palavra, quando ela vem, ela está envolvida com a verdade, ela está envolvida com a justiça, ela está envolvida com a fé, mas ela precisa ser usada, irmãos. 2 pontos que o cristão falha: palavra e oração. Os 2 pontos que o cristão precisa ter: palavra e oração. Estamos ganhando essa batalha? Você vai para a Copa do Mundo, você leva 8 goleiros, não adianta nada. Você tem que ter cada um fazendo a sua parte. E aqui é exatamente isso. A parte da armadura, que é a espada, é para atacar. Mas ela fica lá na bainha. Você só defendendo com o escudo. O inimigo vai atacando, você vai defendendo. Chega uma hora, você tem que pegar aquela espada e meter também. Avançar, nesse sentido sim. Mas não porque você é bom, mas porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. Ela é viva e eficaz, como ela mesma diz. Cara, já pensou a gente munido dessa palavra? Não uma palavra para acusar os outros. Não uma palavra para falar, esse cara faz isso, aquele cara não faz. Mas uma palavra que você usa para envergonhar Satanás no ataque dele. Porque ele não tem nada para falar quando a palavra de Deus é pronunciada. Quando Cristo é exaltado, Satanás tem que baixar a bola. Não é verdade? Vocês creem nisso, irmãos? Vamos praticar isso? Temos que praticar juntos. Último ponto, até ligado a essa questão da palavra, é a oração, irmãos. O terceiro ponto, lembra que nós estamos falando de ser um discípulo vitorioso, certo? Primeiro ponto, vocês lembram que nós falamos? Se fortalecer em quem? Hein? Se fortalecer no Senhor. Muito bem. O segundo ponto, nós falamos sobre a questão de vestir a armadura de Deus. Então, o discípulo vitorioso, ele vai se fortalecer em Cristo, vai se fortalecer no Senhor, ele vai vestir toda a armadura de Deus, e por último, ele vai viver no Espírito e orar no Espírito em todo o tempo. O tempo que os discípulos paravam de viver essa realidade, eles se viam na carne. Eles se viam usando as suas próprias faculdades mentais para responder às coisas que Jesus perguntava. Mas quando a gente vive e ora no Espírito, nós estamos sendo quem nós somos chamados para ser. Porque nós estamos dependendo do Senhor em todas as coisas. Aí são 2 trechos, bem rapidinho. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. E tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por quem? Você vê, o primeiro nível, irmãos, é você orar por você. É você se munir é disso que Deus está te dando. A oração se fortalece, mas ela não para só em você. A oração é por toda a comunidade dos santos. É impossível você ter uma vida de oração que só está voltada para você mesmo. Porque ele fala aqui, toda oração e súplica, em todas as ocasiões, e por todos os santos, ou seja, por todas as pessoas que você tem o convívio na igreja, na família, naqueles relacionamentos que nós falamos. E aí no fim Paulo fala, orem também por mim, para que quando eu falar seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele,
eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Sabe o que é isso? É orar por aqueles que estão à frente, pelos líderes, ministros, pastores, talvez por pessoas que estão te orientando na caminhada de fé. Então, assim, você começa orando por você, obviamente, mas você depois vai estender essa oração. Por isso que ele fala, ora em todo tempo, cara, ora em todo tempo. E naquela pregação que eu falei do Rodolfo, foi interessante, porque ele cita o Paulo, né? E Paulo, quando ele ficou cego, teve aquela experiência com Jesus na estrada de Damasco, tem uma pessoa que Jesus vai chamar e fala, vai lá ver o Paulo. Quem que é esse cara? Ananias. E é interessante você ver pelo relato bíblico que Ananias foi. Porque, sinceramente, ele poderia ter sido igual Jonas. Não vou lá pregar para aquele povo, não. Aquele povo massacra o teu povo, Deus. Paulo estava perseguindo os cristãos. Paulo estava querendo matar os cristãos. E Deus fala para um filho dele, vai lá. Ele está te esperando. Cara, não dá, né? Jonas percebeu isso rapidinho e quis fugir. Mas aí não dá para fugir de Deus, irmão. É melhor obedecer, amém? Aí ele foi lá e ficou na barriga do grande peixe e acabou fazendo a vontade de Deus. E ainda ficou bravo, porque viu que Deus perdoou a iniquidade do povo, porque o povo se arrependeu. E Ananias foi diferente, porque talvez o amor de Cristo impactou tanto a vida dele, que ele foi obediente, ele foi lá, curou o Saulo, depois Paulo, e incentivou ele, aceitou ele na família de fé. Falou, agora você é um dos nossos. Mas o que é isso? A oração. Essa noção de que eu não vou orar só por mim. Imagina, Ananias, Deus, abençoa a minha família, abençoa o meu emprego, abençoa o que eu vou fazer hoje, em nome de Jesus, amém. Aí Jesus fala, peraí, não sai da oração não, quero que você vá lá visitar o Paulo. Não, peraí, Jesus, você não me ama? Você não quer fazer o melhor para mim, Jesus? Então não me manda lá. Não. A oração, ela tem esse viés de ouvir a Deus também, não só falar com Deus. E Deus indicou, falou, vai lá, Ananias, faça isso, ele fez. Da mesma forma aqui, às vezes a gente fala, ora em todo tempo, em toda ocasião, parece que é algo que você fala, nossa, eu vou ficar ajoelhado o dia inteiro orando. Não. Em todo momento, lembra, está acontecendo uma batalha espiritual. Em todo momento está voando seta para todo lado, tem irmão que está sendo atingido e ninguém está cuidando. Tem irmão que está sofrendo e ninguém está indo ajudar. Tem pessoas lá fora que não conhecem Jesus, a gente cruza os braços e fala, eu vou lá louvar na igreja, vou dar meu dízimo. Isso é estar ligado na oração. Onde Deus quer te levar? Isso é viver no Espírito. Então, irmãos, eu vejo que, para concluir essa mensagem, se nós quisermos ter uma vida vitoriosa, como um discípulo vitorioso, a gente não vai conseguir fugir da pessoa de Jesus. A gente tem que correr desesperadamente para Ele. E Ele vai saber te orientar, porque Ele te criou. Ele conhece as limitações do seu coração, do meu coração. Mas Ele não quer simplesmente olhar e falar, tá, eu sei que você tem essa limitação. Fica aí, Ananias, não precisa ir não, eu entendi, você está com medo do Paulo, pode ficar aí. Não, Ele falou, vai. Então Ele não quer parar na sua limitação. Ele quer te capacitar. E a palavra dEle hoje nos capacita, amém? Essa questão da armadura de Deus é para nós acordarmos amanhã e já está ligado com tudo que está acontecendo. Porque enquanto nós estamos dormindo, se não é Deus guardando a gente, o inimigo já está montando a cilada. Você já acordou de madrugada? Fala, Deus, por que você me acordou de madrugada? Às vezes eu acordo e eu consigo acompanhar algumas pessoas que estão lá de madrugada também. Porque talvez Ele queira preparar a gente para algo que vai acontecer. Talvez a gente, não, perdi o sono, eu estou com insônia. Não, cara, é para você orar. Mas eu estou bem. Não, ora pelo ministro, ora pelo pastor, ora pela igreja, ora pelas famílias, ora pelos casais, ora pelas crianças da igreja, ora por essa bagunça que está o governo. Interceda, com súplica e ação de graça em todo o tempo. Isso é oração. Então, que a gente esteja atento, irmãos, porque Deus Ele quer nos levar para essa vitória, amém? Que Ele já conquistou na cruz. Jesus não precisa de um exércitozinho para, agora nós vamos conquistar a vitória, porque Jesus não deu conta. Ele já venceu. Mas Ele está esperando que o seu povo se posicione e faça uso de todas essas bênçãos que Ele deu para nós. Amém? Vamos ficar de pé para orar nesse momento, e depois eu vou passar para o pastor, que vai fazer a consagração das crianças.
E depois nós vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o batismo e realizar o batismo do William. Senhor, nesse momento nós queremos nos colocar na Tua presença como igreja, receber essa palavra, receber todos esses recursos que o Senhor nos dá, Deus, para enfrentar uma batalha. E nós sabemos que os dias são maus, nós sabemos que tantas coisas têm acontecido, tantas coisas têm tentado seduzir o nosso coração, para que ele seja afastado da Tua presença, mas que em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra venha surtir efeito em nossa vida. Que cada um, Senhor, possa sair daqui tendo a consciência de que o Senhor nos provê essas armas espirituais, que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra carne e sangue, mas contra toda essa maldade que existe, Senhor Jesus. Toda a ação de Satanás para derrubar um cristão, para difamar a vida dele, para fazer ele cair no erro que ele sempre comete e afaste da presença de Deus. Nós oramos para que a verdade seja abundante em nossa vida, Senhor. Nós oramos para que a fé, ela seja ativa em cada um aqui, Senhor. Eu quero orar para que todos nós estejamos aptos a levar o Evangelho por onde formos. E que em nome de Jesus, Senhor, todos possam manusear bem a Tua palavra. Senhor, nós não queremos nos envergonhar, Senhor. Nós não queremos nos acovardar, Senhor. Nós não podemos andar tímidos, Senhor, sabendo que o inimigo tem tantas ciladas preparadas para nós. Nos ajuda a tapar as nossas brechas. Nos ajuda, Senhor, a enxergar a ação do Espírito em nossa vida, para que a gente possa mudar muitos comportamentos, atitudes, pensamentos, e colocar tudo isso diante da Tua palavra, que é a verdade, a única verdade. Que todos possam recorrer a Jesus, sabendo que Ele é uma fonte inesgotável de poder, e que nele nós somos aptos para toda boa obra, Senhor. Levanta, Senhor Jesus, cada jovem aqui, cada família, cada pessoa que está aqui nesse culto, para servir ao Senhor dessa forma, Deus. Abre os nossos olhos, para enxergarmos tudo que tem acontecido ao nosso redor, e que a gente possa tomar posse de toda essa bênção que o Senhor nos deu em Cristo. Obrigado, Jesus, porque se não fosse o Senhor, nós não estaremos mais aqui. Seja louvado em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Por enquanto, os pais ainda não precisam vir na frente. Eu sei que porque as crianças não aguentam muito tempo na frente, né? Então, ainda podem ficar para ouvir um pouquinho, e quando chamar, a gente vai orar, é mais tranquilo, tá bom? Já vou falar. Então, hoje, graças a Deus, nós temos crianças, né? Novas no nosso meio. Hoje vai ter Rafael, Ing, tem o Sophie, Shang, né? O Davi, e também vai ter Ian, de Lucas e Manuel, só que não vai ser agora, eles vão participar no culto chinês, tá? E vai ter o William, que vai ter batismo, né? E é muito importante, só queria para a gente aplicar algumas verdades importantes, que eu acho muito importante, né? A gente acabou de falar sobre o discipulado, um discípulo que segue Jesus, né? Então, a vida cristã não é uma vida religiosa, não é um monte de doutrinas, crenças ou alguma atividade religiosa, né? A vida cristã realmente é um relacionamento com Deus, é um estilo de vida. E quem conhece Jesus, quem conhece a salvação de Jesus e toma Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, necessariamente, quando eu falar imprescindível, que a vida esteja sendo transformada. Amém? Não é possível alguém encontrar Jesus e ficar igual. Se uma pessoa encontrou Jesus, fica igual, não mudou, então não encontrou. Então, reveja a sua salvação, né? Repensa a sua salvação. Alguém te enganou, né? Infelizmente, alguém vai lá, levantou a mão, fez uma oração, já é salvo. Não é.
é algo muito sério que transforma nossas vidas. E essa transformação, a gente falou, é o nosso dia a dia. Né? No caso é marido e mulher, no caso é pais, filhos, família, no caso é nosso dia a dia trabalho, na escola, no trabalho, né? Em todas as profissões. Nós acabamos de ver um caos aqui no Brasil, né? Por causa de greve dos caminhoneiros. Né? Não vou entrar no mérito quem tem razão, quem não tem. Né? Mas aqui fala uma das coisas, a batalha espiritual é real. O Alberto acabou de falar que eu sempre brinco, né? Você não está num transatlântico, né? Mas você está num o quê? Você está naquele submarino, não é submarino, aquele que tem caça, como que eu... Porta-aviões. Nós estamos no campo de batalha. E imagina, você vai num campo de batalha e você não se prepara. Só para ter uma ideia, quem acordou hoje de manhã, logo de manhã, fala assim, Deus, obrigado pela vida, e eu preciso, Senhor, para viver hoje, em todas a minha vida, e revestiu, né? Você buscou, Senhor Jesus, Senhor, a minha força, eu quero ser um homem forte, eu quero fortalecer na força do teu poder, eu quero depender totalmente de ti, para poder ficar firme e vencer essa batalha. Alguém já fez isso hoje de manhã? Quantos fez isso? Quantos fez isso? Meia luz. Alguém deixou de comer? Tomar café da manhã hoje? Almoçou, deixou de almoçar hoje? Ninguém. Por quê? Porque a gente não tem consciência de que a gente está vivendo numa batalha espiritual. Infelizmente, tem muitos cristãos, ele vive isso no visível. Ele vive, a pessoa comer, a pessoa trabalhar, a pessoa ganhar dinheiro, a pessoa viajar, a pessoa cuidar de filhos, e ele pensa que a vida é isso visível. E não sabe que, quando ele não sabe, ele está levando tiro em todos os sentidos. Briga pais, filhos, é difícil, marido, mulher, trabalho está difícil. E esse impasse que está acontecendo é exatamente isso. Então, eu gostaria de assim, a gente não está falando de uma teoria. Que a gente age um arrependimento. Não é de falar, eu tenho Deus, eu estou ouvindo a Deus. Isso é pura mentira, irmãos. E por que estou falando isso? Porque quando a gente fala de paz, a gente vai ler aqui, a gente vai ler alguns versículos aqui, né? Que vamos falar para os pais. Porque a vida, a educação, não é só fazer umas coisas, não é só cuidar fisicamente. A educação, ele tem que envolver com toda a área. A área física, que a gente sabe cuidar bem, porque a gente vê, está com fome, vai comer, está com frio, bota roupa, está cansado, vai dormir. Ninguém precisa te ensinar, tá, amém? Agora deixa eu ver. E quando o seu espírito está ruim, o que se faz? Quando tua emoção está triste, está ferida, o que você faz? Quando tua cabeça está cheia de mentira, o que faz? E aí vai toda essa armadura. É aí que a gente fala, nossa, eu preciso cingir com a verdade. Todas as decisões que vou fazer, preciso estar com a verdade de Deus. E eu preciso fé para trazer tanta mentira na minha cabeça, no meu coração, o meu dia a dia. E aí nós vamos poder realmente viver uma vida, né? Então, eu só quero colocar isso de uma forma bem prática, assim. Batalha espiritual não é você sai, vai dando murro no inimigo. Não é isso que a Bíblia disse. A Bíblia disse assim, a batalha espiritual é real. É dia a dia, no teu trabalho, na escola, no casamento, tudo isso aí. E como você vai vencer? Ou vou me esforçar para melhorar? Não. Você tem que voltar para Jesus. Você diz, Jesus, eu não consegui vencer a mim nem o inimigo. Então você permanece em Cristo. E por que permanece em Cristo? Vem cá, Alberto, rapidinho. Só para ilustrar. Quando eu te empurrar, você cai, tá bom? Se você simula que cai, ó. Vai rasgar a calça. Não, simula, né? Por exemplo, o inimigo aqui,
E ele é tipo assim, ele não está posicionado, ele está desatento. Inimigo vem aqui, ó, fica... Obrigado. Um soldado caído, um soldado morto. Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso a Bíblia diz assim, seja um homem forte, inabalável. O inimigo está usando tantas mentiras, enganos, ciladas, tantas coisas que você não percebe, ele está te minando, ele está te ferindo, está machucando. Um soldado machucado, machucado. Um jogador machucado não vai para a Copa, ele não serve para nada. Só que está cheio de filho de Deus machucado, leitado, porque ele não sabe que está numa batalha espiritual. Não protege cabeça, não protege coração, não protege emoção, não protege sua espiritualidade. Ele acha que está tudo maior, está cheio assim. E o inimigo faz o que quer. E ele cai, ele fica o quê? Inoperante. Ele não faz nada desse mundo. Ele não consegue influenciar ninguém. Ele não consegue batalhar. E por isso que, quando a Bíblia fala assim que você tem que fortalecer, que, irmãos, não tem como se a gente não permanecer em Cristo. E eu sou fraco, então eu falei assim, Deus, eu quero forçar, eu não tenho poder. Na força, e ser um forte para resistir. Esse resistir não é batalhar. Resistir assim, ó. Vem cá. Mais uma vez. Agora você está atento. Está atento? Não cai. Amém? Você entendeu? Não é para você derrubar o inimigo. Você não cai. Você está lá, estou aqui. Eu estou aqui. Na escola tenho aqui. Estou aqui firme. Estou aqui como marido. Sabe, muitas casas caíram porque marido é ausente. Muitas casas caíram porque esposa é ausente. Filho ausente. Padrão ausente. Funcionário ausente. Eu vou te falar, não tem mais nada que estraga os filhos quando os pais são ausentes. Só manda dinheiro. Só manda cuidado físico. Não tem exemplo de vida. Amém? Melhor exemplo é aqueles... Eu estou falando para os casais que vão vir hoje para consagrar. É isso, queridos irmãos. Suas decisões, seu estilo de vida, é a melhor educação para teus filhos. Você se posiciona diante de Deus. Você é aquele que acorda de manhã e ora. Você é aquele que busca. Aquele que se posiciona sempre na palavra de Deus. Aquele que busca Deus em primeiro lugar. É isso a melhor educação. Não é mandar na melhor escola. Não é a melhor roupa somente. Mas lá um testemunho de que você é aquele que é apaixonado por Jesus. Jesus é tudo para você. E isso que vou transmitir para meus filhos. A coisa mais importante na minha vida é Jesus. E isso preciso. Tenho Jesus, eu permaneço firme. Eu vou ficar forte e inabalável. Tem Jesus, eu tenho proteção no corpo inteiro. Tem Jesus, eu tenho espada para derrubar inimigo. Tem Jesus, eu tenho no poder do Espírito Santo. É o nosso posicionamento. Amém? Isso que eu queria transmitir de uma forma bem simples. A batalha espiritual. Sem Jesus não dá. E a vida de Jesus tem que ser prático no meu dia a dia. A minha maneira de pensar. Minha maneira de reagir às coisas. O inimigo vem com certa fé. Eu não saio para trabalhar para ganhar dinheiro. Eu calço o evangelho da paz. Todo lugar, todo esse meu Cristo, seja uma paz para mim, para todos. Eu vivo para Cristo. Dependo da salvação. Eu vivo a palavra de Deus, me protege, é o padrão para a minha vida, me protege, e a palavra de Deus, esse para o Espírito que derrota o inimigo. E fico firme, inabaláveis, até Jesus voltar. Você vê, o grupo de caminhoneiros que para de exercer a função, o que Deus? Deus caos num país. Os cristãos que não ficam firme e inabalável, o reino de Deus deixa de funcionar. Deixa de impactar. Amém?
E depois a gente tem que depender de Deus. Não é eu, é Cristo em mim. É o poder de Deus em mim. É a armadura de Deus em mim. A salvação é a palavra de Deus. É o poder do Espírito Santo em mim. E isso é tempo todo, vigilante, sempre, sempre. Toda hora estou orando. É isso que o Senhor quer. É isso que precisa tomar decisão. É isso. E tempo todo cuidando de mim, intercedendo pelos irmãos, intercedendo pelos pregadores, para que a igreja, o reino de Deus avance. Amém? E aí, por favor, os pais podem vir para frente, os dois casais e as crianças. E aí tem o Davi, o Zu e a Sophie, né? Tem o Marcelo, Elaine e o Rafael. Graças a Deus, né? Fica um de cada lado, né? Para a gente já... E a verdade hoje, assim, até a pouco a gente vai dar... até a pouco a gente vai dar esse pacto, né? Vem cá. Que bom, é uma bênção, né? Fica nesse lado. Tá bom, ótimo. A gente vê como uma vida é tão preciosa, traz tanta bênção, alegria para a família, né? A gente vendo Sophie crescendo, Rafael crescendo, o Ian também está crescendo. A gente vai fazendo culto chinês porque os pais vão vir mais tarde, né? E a Bíblia diz assim que os filhos são herança do Senhor, né? Então, eu já falei algumas vezes assim que é uma bênção. Eu tenho 3 filhos, mas vou te falar, eu culto muito, aprecio, mas não são meus, porque é herança do Senhor, né? Então, o que é herança do Senhor? É o Senhor deixou na nossa mão para a gente desfrutar, para a gente conviver e deixou na nossa mão para educar no Senhor. É uma bênção. É como se a nossa vida, tudo na nossa vida é de Deus. E Deus deixou a gente desfrutar, para honra e glória dele. Então isso é muito importante. Criança é um presente, uma herança do Senhor, Salmo 120, 3-5, né? Então, e por isso, os pais devem educar os filhos na maneira de Deus com temor. Acabamos de falar na semana retrasada, né? Então, já que o Senhor, os pais têm que ter com temor, Senhor, esse filho é seu, o Senhor ama tanto. Como eu devo amar eles? Como eu devo educar essas crianças no Senhor, para que eles possam crescer de forma saudável, agradável ao Senhor e também glorificar a Deus. Amém? Amém. Estão ouvindo com atenção, hein? Muito bem. Você sabe que eu abençoo meu neto, toda vez que vai para minha casa, eu abençoo em nome, ele fica assim, quietinho assim. Abençoe em nome de Jesus, o Pai, né? E cheio de crescer na sabedoria, na estatura, e com paixão, muito apaixonado por Jesus, e ele fica assim, depois, amém. E é verdade, por quê? Porque essa é a maior bênção que a gente pode dar como pais, amém? E os pais devem santificar os filhos para o Senhor. O que é santificar? Esse momento é reconhecimento que, Senhor, esse é o Senhor. Senhor, esses filhos são seus. E eu consagro para o Senhor. Melhor coisa que os pais podem fazer. Por quê? Quando você consagra o teu filho ao Senhor, Deus cuida. Ah, é? Eu te dei e você me deu de volta. Deus, eu vou proteger, vou cuidar, vou abençoar a vida inteira. Querido irmão, consagração na nossa vida é a melhor coisa que a gente faz. Porque nosso Deus cuida bem melhor. Eu sei que os pais ficam preocupados assim, ai, meu filho fica gripe, ai, sai, perigo na rua. Não. Você consagra ao Senhor. Deus está protegendo. Porque isso é herança do Senhor. Amém? Por isso que Jesus falou assim, não impeça as crianças a vir na minha presença. Porque Jesus adora esses pequeninos, tão puros, tão simples. E Jesus falou assim que, se você quer entrar no reino de Deus, tem que aprender como essa criança, tão simples, tão humilde e tão dependente de Deus. Amém? E os pais também têm o privilégio como autoridade, né? Os pais são a autoridade dos filhos. E por isso os pais têm que abençoar. Eu não sei se tem esse hábito, toda noite ou de manhã, não importa.
Abençoa filho no Senhor. Eu acredito que a Marcelona e o Davi Zuri são tementes ao Senhor, então eles fazem. Mas eu quero falar assim, irmãos, é autoridade, né? Então, toda autoridade superior é para abençoar, né? E você vê que, antigamente, Abraão abençoou seus filhos. Isaac abençoou todos os seus descendentes. Jacó também. Por quê? Porque é uma autoridade que Deus deu e nada mais preciosa do que os pais estão sempre dizendo, Deus, abençoe essa herança do Senhor para que ele possa crescer no caminho do Senhor. A Bíblia em Provérbios fala assim que instrui o menino, a criança, no caminho que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará de Deus. Amém? Então, os pais, o mais importante é que a gente acabou de falar, não é só cuidar, comer e beber, mas cuidar o espiritual da criança, cuidar da emoção da criança, cuidar da mente da criança, amém? Então, o que isso é? Cuidar da espiritualidade é, mais cedo possível, leva a criança a conhecer Jesus. E quando conhecer Jesus, o coração vai estar cheio de o amor de Cristo, que cura muitas feridas, traumas. E quando criança começa a inculcar a palavra de Deus, para que sua mente seja saudável. Não permite que o inimigo venha usar essas setas inflamadas que vêm nos enganar. O maior arma do inimigo chama mentira e engano. E tira a gente a fé, o amor e a esperança. Então, graças a Deus, tá bom? Então, o que esse pacto vai ser, né? Então, por exemplo, os pais vão falar assim, nós queremos consagrar Rafael Ying, Sophie Shang, né, para Deus e conduzir a andar no caminho do Senhor segundo a vontade de Deus em sua vida. Os pais vão falar assim que nós guardamos o que Deus nos confiou. Guardaremos, vivemos em santidade para glorificar a Deus, protegendo e educando eles com todo o nosso ser. Nós, como pais, queremos viver a palavra segundo a Bíblia, no nosso lar, edificar um cristão, né, com toda a sabedoria espiritual para educar nossos filhos. Último, nós queremos auxiliar nossos filhos para receber ensino, orientação e pastoreio na igreja, que ele possa crescer na família de Deus de forma saudável, tá bom? E aí os pais vão assinar esse pacto. Esse aqui é Rafael Ying. Esse aí é o Sophie Naomi Shang, tá bom? Então, é isso que os pais vão fazer, tá bom? Então, e o que a congregação vai fazer? O que a congregação vai fazer é que a gente, como igreja, nós também temos dever de cuidar, proteger essas crianças para crescer no Senhor. E sejamos bons exemplos, amém? Querido irmão, você é um exemplo para essas crianças. As pessoas, essa criança quando vem na igreja, além de ver os pais, eles vão ver como a igreja vive. A igreja vive no temor do Senhor. Vive um bom exemplo de vida. Somos seguidores de Jesus ou não? Isso é muito importante. Amém? Amém? Tá bom, então, é que na verdade já passei isso antes para o casal, né? E a gente vai tomar esse compromisso. Então, eu peço para a congregação levantar, né? Estende tua mão para abençoar esses pais, né? No caso do casal Davi, Zu, né? E o Marcelo e a Elaine, e também Sophie e Rafael. Vamos abençoar assim, Deus. Os pais estão tomando esse compromisso. E essa criança no Senhor, que essas duas crianças possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, crescer na estatura, né, e na sabedoria de Deus, e que graça de Deus e favor dos homens venham crescer cada dia. Amém? Então, vamos estender, vamos abrir nossa boca e vou terminar com uma benção aqui. Senhor Jesus, nós queremos agradecer por esse momento, pela vida e pela benção que o Senhor tem. E assim, nós queremos colocar agora, realmente, realmente reconhecer essa graça.
E também o Marcelo. Como a igreja. Esse ambiente de amor, de temor, de colocar a palavra de Deus em prática, para que essas crianças possam crescer de forma saudável. Querido Jesus, na presença do Pai, cheio de amor e compaixão, Jesus cheio de graça e verdade, que trouxe a salvação para nós. Querido Espírito Santo, bem-vindo para estar, assim, enchendo nossos corações, todo o nosso ser, especialmente na tua igreja. E nós queremos agradecer pelas vidas tão preciosas aqui. Davi, Ju e a Sophie, o Marcelo, Elaine e Rafael. São famílias que o Senhor nos abençoou, como a família de Cristo. Que o Senhor resgatou com tua mão poderosa, com teu sangue precioso a salvação. E o Senhor deu heranças para essa família. E nós queremos pedir tua bênção, em nome de Jesus, que os pais tenham um coração de temor, reconhecendo essa dádiva, esse privilégio, essa herança que vem do Senhor. E hoje estão selando esse compromisso, esse pacto de estar vivendo uma vida de temor a Ti. Eles querem edificar um lar cristão segundo Tua vontade, segundo Tua palavra, de acordo com Tua Bíblia. Eles querem santificar nesse momento, consagrar as crianças para o Senhor, porque isso vem de Ti. E depende de Ti, também para a glória ao Senhor. Então, Senhor, eu peço em nome de Jesus, capacita os pais a serem bons exemplos de vida, de temor a Deus, de amar Jesus, de viver e ser e servir como Jesus. E também abençoa a tua comunidade, como a igreja. Igreja, venha também dar bom exemplo, venha ajudar, realmente proteger e também a cultivar, educar essas crianças para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, andar no caminho da vida eterna. Eu quero abençoar também que seja Sophie ou Rafael, da maneira que Jesus cresceu, crescendo na sabedoria, cresceu na estatura física, e a graça de Deus e favor dos homens vem acrescentar cada dia. E Senhor também abençoa essas duas crianças. Eu em nome de Jesus, que o Senhor protege contra todo tipo de mal, livra das tentações, livra de todo obra maligno, mas seca com teu sangue precioso, com fogo do Espírito Santo, cheio dessas crianças, desde pequena, eles são apaixonados por Jesus, e para crescer e realmente ser realmente um filha amado e também servo para glorificar ao Senhor. Obrigado por esse tempo tão precioso. Então, Senhor, lembre desse dia, esse dia de pacto. E, Senhor, faça cumprir realmente tua promessa fiel nessas vidas, nessas famílias, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, aleluia. Jesus abençoa, Jesus abençoa. Ok, tá bom, amém. Pessoal, rapidamente, eu vou falar aqui. Nós vamos ter... William, para você se preparar lá, meu. Então, como é que está o batistério aí, gente? Tá pronto? Água gelada? Hoje está quente, né, William? Se não fosse Enoque, você ia ser batizado com ar hoje. Ele que lembrou. Pô, não tem água no batistério. Ah, que bom, vamos botar então, né? Bom, rapidamente, só para falar um pouquinho do batismo, tem um trecho muito importante sobre o batismo,
que fala assim, ó, todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Eu creio assim, irmãos, qual que é o propósito da igreja? Não é pregar o evangelho? Então, quando tem uma pessoa se batizando, falando, assumindo esse compromisso, falando, ó, eu quero morrer para mim mesmo e quero viver para Cristo, essa deveria ser talvez uma das maiores alegrias da igreja. É um momento de festa, de celebração, né? E a gente tem acompanhado o William assim, eu creio que ele vai ser batizado com convicção, sabendo quem é Jesus, e ele até fez uma declaração muito bonita numa das aulas, falando assim, eu não posso negar o que Jesus fez no meu coração. Isso saiu da boca dele. E naquele momento ele conseguiu falar mais do que o Lucas fala. E ele foi muito sincero, né? Foi muito bonito. E o William realmente ele tem sido um cristão que tem buscado crescer no Senhor. E isso aqui, esse versículo de Romanos 6, 3, 4, é exatamente aquilo que ele concordou. Ele falou, eu quero me batizar porque eu entendi que eu vou morrer para mim mesmo. Eu quero viver para Cristo. Outra parte, isso é uma identificação com Jesus, né? Outra parte é um compromisso com a família de Cristo. Foi uma das coisas que a gente trabalhou com ele. Foi, William, uma vez que você é batizado em Jesus, você não vai viver carreira solo aí, mundo afora. Você tem uma responsabilidade com o corpo